aqui mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou André Vulcão, médico veterinário e apresentador desse programa. Hoje a gente recebe a Daniela Souza, para a gente conversar um pouquinho sobre proteção animal, como é que tem sido essa atuação. Tranquilo? Deixa se apresentar. Tá certo. Meu nome é Daniela Souza, também sou médica veterinária, 21 anos, atuo já durante esse tempo dentro da proteção animal aqui em Guarulhos, né? E também já estive presente em algumas catástrofes, como Mariana, Brumadinho, Pantanal, sempre de forma voluntária. Gostaria de estar lá no sul agora, mas estou me recuperando de uma dengue. Aí é mais Não complicado. consegui, e não consegui ir dessa vez. Mas tenho ajudado a divulgar, tenho ajudado da forma que a gente consegue, né? E como é que você começou a atuar na proteção animal? Foi assim, na verdade, desde a época eu não sei quanto tempo você tem de formado, mas eu venho de uma época onde era permitida a eutanásia dos animais que a gente fazia as aulas, né? A gente ia fazer a técnica cirúrgica, a gente fazia a técnica e fazia a eutanásia do animal, né? Então eu venho de uma época onde se era permitido fazer isso, né? Hoje não mais, mas ali dentro da faculdade eu já comecei a ter esse olhar mais especial para esses animais que infelizmente morreram, né? Para a gente poder aprender e estudar, né? Então já comecei resgatando algum desses animais, né? Não deixando que chegasse ao fim, né? Até a eutanásia. Infelizmente foram poucos, mas foram alguns. Então ali eu já comecei a atuar mesmo como para resgatar, tentar arrumar um dono, né? E comecei a me envolver nesse mundo de protetor. Eu sou formado há 20 anos, então eu É, também peguei essa passou por fase. isso, né? A gente brigou muito lá na faculdade, inclusive, para que, já que era técnica cirúrgica, para que a gente pudesse acompanhar o pós-operatório, para saber se deu certo ou não. Sim, Então a gente conseguiu também alguns, né? É complicado porque nem todo mundo está disposto, exatamente. né? Exatamente. Ainda na época era uma coisa que eu pensei muito para fazer veterinária justamente porque eu sabia que eu ia ter que passar por isso, né? Mas acabei passando e graças ao que a gente passou lá atrás, hoje a gente não vê mais isso, né? Sim, sim. E como é que tem sido a atuação por aí? Porque eu sei que são realidades completamente diferentes. Sim, sim. Guarulhos é uma cidade muito grande, né? É a segunda, só perde para a capital mesmo, né? Então, é uma cidade, uma metrópole, né? E tem os mesmos problemas do que uma capital mesmo, né? A gente vê muito abandono, falta de políticas públicas na cidade, é, falta de educação das pessoas, né? De conscientização, na verdade. E a gente luta aqui da mesma forma que acredito que em vários lugares, né, para conscientizar as pessoas, principalmente. Tem várias vertentes aí a causa animal, mas eu acredito muito que a conscientização vem em primeiro lugar. Sem a conscientização, a gente não consegue muita coisa, né? É porque ainda mais o que eu vejo, pelo menos aqui em Brasília, é que, por exemplo, perto de feriados prolongados, a gente sempre tem um número maior de abandonos. Sim. Férias, né? O pessoal sai de férias. Também tem um aumento muito grande de abandonos, né? O fato da pessoa ter que passar um fim de semana na praia é o suficiente para a pessoa abandonar, né? Abandonar em via pública, abandonar dentro de casa, né? Sem comida e sem água. O fato da pessoa ter que mudar de casa e não poder levar o animal
um fator também que predispõe a abandono, né? Então, tudo é motivo para abandonar, né? O povo não consegue entender que é uma vida que vai depender de você durante um bom período de tempo, Exatamente. né? Exatamente. As pessoas têm que entender que ninguém é obrigado a ter animais, né? Mas a partir do momento que você escolheu ter, você é obrigado, sim, a cuidar até o fim, né? E é isso que falta, é essa responsabilidade das pessoas de entender isso, né? Ninguém colocou uma arma na cabeça e falou, você vai ter um cachorro, um gato, enfim. Mas a partir do momento que você escolheu ter, eles têm que entender que tem responsabilidades e muitas vezes a gente tem que abrir mão de muita coisa por conta dessa responsabilidade, né? Se meu animal não pode, eu também não vou morar em tal casa, né? Por exemplo, então é partir desse princípio mesmo, o animal fazer parte é, da família mesmo, né? Do ambiente familiar e ele tem que estar incluso em todos o que for feito, né, dentro de pelo menos aí 15 anos, tudo que a família for fazer, o animal tem que estar inserido. E você deve ter visto muita coisa também chocante, né? Muita coisa, muita coisa. Eu, eu atuo também como fazendo laudos, né, de maus tratos de animais para delegacias. Atuo também junto com o delegado Bruno Lima em alguns casos aqui também, né? Participo de alguns casos onde a pessoa é presa muitas vezes, né? E nós, médicos veterinários, que acaba fazendo o laudo para que o delegado tome alguma atitude, Uhum. no caso, né? Então, eu atuo nisso também. Então, dentro disso, eu já vi muita coisa terrível, assim. Acho que uma das piores que eu já participei foi uma menina de 14 anos que colocou fogo num gato Credo. numa numa live ao vivo no Discord, né? Que é uma plataforma que o pessoal usa para jogar online e essa plataforma está sendo usada para fazer maus tratos mesmo, animais, fazer pedofilia. E essa menina fez isso numa live onde tinham 16 mil pessoas vendo. Ela tentou colocar uma faca dentro da boca do animal, não conseguiu. E, por fim, ela colocou fogo ao vivo no animal. E foi aqui em Guarulhos. E fui até a casa dela. Infelizmente, era uma menina de menor. Não tem muito o que ser feito, né? Mas foi muito triste, muito cruel, principalmente por ter 16 mil pessoas incentivando ela a fazer aquilo, né? Não foram 16 pessoas apenas. E a gente vê que não é um caso isolado, não foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente. A gente vê que realmente são jovens que estão aí e que são predispostos a tanto os maus tratos animais, quanto, consequentemente, maus tratos às pessoas também. A gente sabe que existe a teoria do elo, né? Onde, infelizmente, quem maltrata animal é sim capaz de maltratar o ser humano, né? Se não me falha a memória, tem alguns estudos que dizem que, inclusive, alguns desses serial killers, psicopatas, começam dessa forma. Sim. Igual o Maníaco do Parque, se você vê como ele começou com animais, né? Maltratando animais, matando, né? Então, assim, é cientificamente comprovado que todos os psicopatas, eles começam realmente com animais. E a gente tem também, né, já que você citou a questão dos desastres que a gente teve, né? Agora a gente está Sim, tendo isso no Rio Grande do Sul, que pelo que eu tenho acompanhado, somente tem o pessoal, acho que do GRAD,
Isso. Eles têm feito alguns resgates e é bastante animal, né? É muito animal. As pessoas, muitos morreram afogados, né? Porque as pessoas deixaram os animais em casa amarrados em correntes, né? Então eles não tiveram como tentar se salvar, né? Eles ficaram presos e acabaram morrendo afogados, presos em correntes, né? Então, assim como aconteceu também em Brumadinho, né, como aconteceu em Mariana também, em vários desastres que eu tive a oportunidade de participar, muitas vezes os animais morrem justamente por essa falta de cuidado dos tutores, né, de deixar amarrado, deixar preso em corrente e não e o tutor vai embora e larga ali, né? É complicado, né? Porque às vezes, sei lá, às vezes o cara fala, vou amarrar aqui porque ele não vai fugir daqui a pouco, mas ninguém sabe a extensão do que pode chegar, né? Exatamente, exatamente. Teve um caso em Mariana que as pessoas soltaram acho que eram duas cachorrinhas e eles correram, conseguiram se salvar e depois nós fomos, resgatamos essas cachorrinhas e elas foram pegar essas cachorrinhas no galpão onde a gente usava Aham. para os animais resgatados, né? E elas não acreditaram que elas conseguiram sobreviver. Elas falaram, eu não acredito, vocês conseguiram sobreviver. Quer dizer, assim como nós, eles também têm, né? Vontade de sobreviver. Então, eles vão tentar, eles vão fazer correr, fazer alguma coisa para tentar se salvar, né? E quando tá preso, não tem muito o que fazer. Eu aqui em Brasília foi logo assim que eu formei, que eu comecei a trabalhar. A gente teve aqui um canil que, se não me falha a memória, ele criava Shar-Pei e Beagle. Ele simplesmente resolveu que não queria mais, trancou e foi embora. E aí a Meu gente Deus. resgatou alguns animais, né? A gente fala que assim, uma das sortes foi que foi a época de chuva aqui, então eles tinham água, mas eles iam se alimentando dos que iam morrendo. Então foi assim, esse chegou nunca encontraram este indivíduo, para não dizer outra coisa. Mas foi algo também assim que me chocou bastante na época, porque quando nessa clínica que eu trabalhei, a, as duas proprietárias da clínica eram presidente e vice-presidente de uma ONG. Então a gente Uhum. resgatou esses animais, conseguimos doar alguns, mas foi algo assim bem que chocou bem, porque pô, os caras têm um canil, cara, deixou acho que 40 dias, cara, esses animais fechados lá. Meu Deus do céu, eu imagino a situação de terror que foi encontrar esses animais, né, Estavam que muito estavam magros. trancados ali. A gente ainda conseguiu salvar alguns, né, doamos alguns, mas foi algo que realmente sim, me chocou bastante, porque você não imagina que o ser humano possa ser capaz de uma coisa dessa. A gente nunca imagina o que o ser humano é capaz de fazer, né? Tem uma psicóloga amiga minha que fala assim, Daniela, o ser humano não é bom. Não. Não adianta você tentar florir, tentar, né? Não existe. O ser humano, infelizmente, a gente nunca vai entender e nem dimensionar o que o ser humano é capaz de fazer. E é complicado porque eu acho que também a grande maioria não vê alguns comportamentos como maus tratos. Sim, exatamente. É uma das nossas brigas aqui quando a gente chama a polícia, né? Que muitas vezes eles não veem como maus tratos. O animal está preso numa corrente, eles não veem maus tratos. O animal está sem comida, sem água, não veem como maus tratos, né? E a gente tem aí, dentro do nosso conselho, tem bem esclarecido o que é e o que não, o que são e o que não são maus tratos, né? A gente parte do princípio que isso é bom trato? Não, então é maus tratos. Né? Então, o mal é o antagonista do bom. Então, se não está sendo bem tratado, está sendo mal tratado. Então, as pessoas ainda têm essa ideia de que o animal aceita tudo,
né? Por ser animal, ele pode deitar num local onde ele vai tomar chuva e sol, porque ele é um animal, né? Ele pode, não precisa estar a panelinha dele comer, de beber água, não precisa estar limpo, extremamente limpo, porque ele é um animal, né? Então, hoje a gente já vê e já consegue colocar isso em pauta, né? Eu participo de alguns casos de juízes, né, que conduzem os casos, e a gente vê esse olhar, né, mais humanizado para os animais, né, dos juízes. Então, eu acho que a gente está crescendo, está evoluindo dentro da causa animal, acho que a gente já evoluiu muito, né, mas ainda assim, dentro da polícia, principalmente, a gente tem muita resistência dos policiais poderem enxergar aquilo que a gente está mostrando. Ah, mas e se, né? De outro dia tinha um policial que falou assim, mas o animal tá magro e se ele estiver doente? Eu falei, se ele estiver doente, o tutor tem que estar com alguma receita, encaminhamento de exame ou exames feitos para comprovar que o animal está doente. Né? Agora, ele estar doente e não ser cuidado, isso é negligência, isso também é maus tratos. Né? Então, eles ainda querem discutir que o animal tá doente, então ele está magro, por isso que ele está doente. Né? E ele não entende que o tutor é responsável por cuidar desse animal doente, né? Que só falar que está doente não é justificativa para o animal estar na situação que está, né? Então, já aconteceu algumas vezes, alguns embates aí dentro da própria polícia mesmo, porque eles acham que é isso. Ah, o cachorro está doente, como que vai cobrar da pessoa? E se a pessoa não tem dinheiro, né? É, e aí, uma vez eu perguntei para um delegado, a pessoa não ter dinheiro é desculpa de maltratar, de não cuidar? E ele falou que não, que a pessoa, quando ela escolheu ter um animal, ela escolheu em sã consciência. Então, se ela tem ou não condições, aí são outros 500. Mas se ela não está tratando bem, existe maus tratos ali, independente se a pessoa tem ou não condições financeiras de manter aquele animal. Eu tinha um professor que ele dizia que quando você vai adquirir um animal, você tem que ter também a consciência de que vai ter gasto. Exatamente, exatamente isso. Quando você vai ou comprar ou adotar, né? Nada pode ser no impulso, né? Porque é uma vida que vai durar aí pelo menos aí uns 14, 15 anos, a gente espera, né? Isso hoje em dia a estimativa de vida é mais ou menos isso. E quando a gente pega, a gente tem que ter consciência que o animal vai precisar ser levado no veterinário pelo menos uma vez por ano, que seja para dar a vacina anual, né? Que vai ter que comer uma alimentação de boa qualidade, né? Que inevitavelmente é uma vida, pode ficar doente e você vai ter que ter recurso para poder cuidar desse animal, né? Então, colocou isso na balança, não, eu vou ter condições, se eu não tiver, eu vou correr atrás, eu vou parcelar, eu vou fazer qualquer coisa, mas vou cuidar do meu animal. Então aí sim começa-se a pensar em ter um animal. Aí vai atrás de comprar ou de adotar, enfim, mas com a consciência de que se qualquer coisa, qualquer mudança na vida durante 15 anos, o animal tem que estar inserido dentro dessa mudança. Hoje a gente tem um avanço um pouco melhor, porque a gente tem já alguns hospitais públicos veterinários funcionando, pelo menos, acho que na maioria das capitais já tem. Então isso facilita Sim, também essa parte. sim. É o que acaba não sendo desculpa para dizer que não tem como tratar. Como tratar exatamente? Eu acho que falta vontade, né? Para cervejinha no fim de semana nunca falta, né? Então, eu acho que existe hoje tem, fora a quantidade de veterinários que ajudam mesmo, né? Eu acho que todo mundo que trabalha dentro da medicina veterinária alguma vez na vida já ajudou algum animal, já ajudou algum tutor,
né? Fez alguma coisa mais em conta, enfim. Se não tem ali, vai colar quando se quer, se consegue. Né? Olha, eu parcela para mim, eu posso pagar R$ 100 por mês e tá aqui o cartão, tá aqui, sei lá, entendeu? Eu acho que a pessoa tem que querer, é o primeiro passo. Ela tem que querer cuidar, né? Formas de cuidar, eu acho que tem, né? Eu acho que não justifica você deixar de cuidar do animal. Eu acho que o que falta é boa vontade. Às vezes a pessoa se acomoda, né? Sim. Ah, é, não tem hospital público aqui. Ah, vou me acomodar, vou deixar morrer. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho certeza que se você chegar com humildade em qualquer clínica, né, falando, olha, eu vou pagar e ser honesto também, eu tenho certeza que muitos veterinários ajudam, sim. Acho que não há também como a gente fugir da questão do Joca, Sim, não tem como. Não tem né? como. Eu acredito que ali a gente passa a ter uma outra visão para o transporte desses animais. Sim, a gente tem que comer, é outra coisa, né, que é, o Joca ali, ele foi tratado como uma bagagem, como uma mala, né, e pagou o preço com a vida, né? E isso vem há anos acontecendo, né? É que o caso do Joca foi muito, assim, impressionante por aparecer é, o animal morto, né? O tutor ali sofrendo de ver o animal dentro do transporte morto. Mas isso acontece direto, acontece todo dia praticamente, né? Infelizmente, muita gente aceita o dinheiro que a companhia aérea dá e fica quieto e deixa por isso mesmo e pronto, né? Que não foi o que aconteceu com o tutor do Joca, o João, né? Ele, desde o princípio, eu fui, acho que a primeira pessoa que cheguei até ele, né? Fui até a casa dele, por ele ser de Guarulhos, ele mora próximo à minha casa. Então, eu fui até a casa dele na segunda-feira à noite, e isso aconteceu na segunda tarde. Na segunda noite, eu fui até a casa dele, fui a primeira a chegar lá, e ele falou para mim: eu não quero, não existe dinheiro no mundo que vai comprar o meu silêncio. Eu falei: então, vamos para cima, né? E aí foi quando eu fiz o vídeo e postei nas minhas redes sociais, né? Mandei pro pessoal do delegado Bruno por ele ter uma grande visibilidade também, ajudou muito, que foi que começou a disseminar aí o que aconteceu com o Joca. E com certeza serviu de alerta e com certeza serviu como divisor de águas. Eu tenho certeza que em pouco tempo a gente vai ter uma outra realidade no transporte de animais no aéreo, né? Eu acho que eles vão ganhar muito espaço e vão realmente ser transportados de forma digna. Porque é complicado. E ali foi um acúmulo de erros, na minha opinião. Sim. Uhum. Né? Erraram o destino, não tiveram o efetivo cuidado com o Joca. Né? E aí acaba que vai se acumulando um erro em cima do outro que acabou culminando no pior. Né? Exatamente. E aí eu acho que É, realmente tem que se abrir uma discussão para isso, porque a gente vê principalmente, acho que algumas companhias dos Estados Unidos, independente do tamanho, ele vai na cabine, você vai pagar mais caro, mas ele vai com você. sim. Eu acho que é aquilo, se paga o preço, né? Mais uma vez, você ter um animal, você acaba gastando mais, né? Então, eu acho que a pessoa acaba tendo que pagar, e eu tenho certeza que muitas pessoas se prestariam, né, a pagar para poder ter o animal ali junto na cabine. E antigamente, dentro da aeronave era.
fumante e não fumante, né? E aí você escolhia, e se você quisesse, se você fosse não fumante, mas não se importasse de, olha, a gente tem ali a vaga, em locais de fumantes, se a senhora não achar ruim, você pode viajar naquela parte também, mesmo não sendo fumante. Então, acho que poderia, né, rever essa situação. Olha, é, tem um lugar ali onde é reservado para tutores, os passageiros com pet. Se você quiser viajar ali, a gente tem lugar ali. Não tem mais lugar normal, mas tem o lugar ali onde tem o pet. A parte onde se transportaria os tutores com os pets, né? E eu tenho certeza, eu mesmo sou uma que preferia viajar num lugar onde estivesse os pets do que onde não tem, né? E eu acho que é uma coisa a se pensar, né? E principalmente ter médicos veterinários em todos os destinos, né? Tanto na saída quanto na chegada. Eu tenho certeza que se tivesse um médico veterinário ali para avaliar o Joca em Fortaleza, não teria autorizado o voo de volta, né? Provavelmente ele já estava começando em estresse térmico e com certeza o olhar clínico ali faria totalmente a diferença e o Joca estaria vivo agora, né? Não estaria morto. Eu estava vendo. é, Acho que tem um projeto de lei de 2021 que a intenção é exatamente essa: determinar que tivesse veterinários nas companhias aéreas para determinar se esse animal pode ou não embarcar. Sim. Eu acho que falta o nosso conselho também ir para cima, né? Porque se todo lugar que é, tem animais precisa ter um médico veterinário, por que que nas companhias aéreas isso é diferente? Né? Eu acho que cabe ao conselho ir notificar as companhias aéreas, né, de que é obrigado a ter, né, um veterinário responsável aí pelos animais e dar total e dar liberdade para o veterinário agir, né? Porque hoje eles falam que não pode abrir, só pode abrir o transporte na presença do tutor, né? E dar esse poder ao médico veterinário, olha, nós vamos precisar abrir porque o animal não está legal e eu preciso examinar. Então, o veterinário ter esse direito de abrir o transporte caso seja necessário, né? Eu acho que falta muita coisa, muito detalhe que precisa ser discutido e precisa ser colocado em pauta para que o transporte aéreo seja feito em segurança. Porque lá em casa mesmo a gente só define para onde a gente vai se puder levar os cachorros. Sim, é normal isso, né? Lá em casa a gente vai viagem aqui por perto e tudo. Se puder, a gente leva e vai de carro. Senão, a gente arruma um hotelzinho para eles poderem ficar. E aí a gente vai com uma certa tranquilidade, né? Sim, Porque querendo ou não, a gente sempre fica preocupado com eles aqui. exatamente. Sempre a gente fica pensando, né, se vai ficar bem, se está se alimentando direito, se acontecer alguma coisa, né, principalmente se deixar em casa, se passar mal, sozinho, enfim. Eu também, quando vou viajar, eu só viajo com a certeza de que eles vão ficar muito bem, senão eu aborto a viagem. Não tem Né, aqui, como. aqui, geralmente os meus eu deixo no hotelzinho, onde tem uma veterinária, que é a dona do hotelzinho. Então eu Uhum. sei que tá tudo tranquilo, tudo certinho. Então é uma preocupação que a gente tem quando a gente vai viajar. A gente deve ir a São Paulo agora em agosto. Eu, minha esposa e os dois cachorros. A gente vai de carro para Tá poder, certo. para poder levar Tá eles. certo. Uhum. Né? Mas não é uma preocupação que todo mundo tem, Infelizmente não é. né? E Infelizmente, são poucas pessoas que pensam, né? Eles acham que o animal ele se vira sozinho,
né? E não é dessa forma, né? Tem que ter um responsável por ele, tem que ter alguém ali pelo menos 1 ou 2 vezes por dia para poder olhar e ver se está tudo bem, se está indo tudo bem, porque são crianças, né? Como se fossem crianças que aprontam também Aham. né? E que precisam de cuidado, de atenção, de carinho, né? Eu vi também que tem um projeto, vocês também, que é Cadeia para Maus Tratos. Isso, o delegado Bruno Lima começou com esse projeto, né? Hoje a gente tem embaixadores no país inteiro, né? Entre deputados, vereadores, que lutam realmente por leis mais rígidas para quem maltrata animais. Apesar de estar ainda muito longe aqui do que a gente imagina que seja o ideal, a gente teve grandes avanços aí, né? O deputado Fred Costa, de Minas, conseguiu aumentar aí, colocou a lei sanção, né? Aumentou aí para 5 anos de prisão para quem maltrata animais, né? Isso foi um ganho enorme, apesar de muita gente falar, mas dorme uma noite só na cadeia e no outro dia sai na audiência de custódia. Mas antes não tinha nem isso, né? Antes as pessoas saíam rindo da nossa cara e falavam, eu vou lá e vou maltratar de novo e não vai acontecer nada. E hoje a gente vê que acontece, né? Hoje a gente vê que tem uma seriedade maior para poder aplicar a lei, né, em quem maltrata, infelizmente só em cão e gato, não está extensivo aí a outros animais, mas já é um começo para quem não tinha nada, isso já é muito bom. Mas a gente tem esse projeto, Cadeia para Maus Tratos, onde a gente entende que além da punição, a gente precisa trabalhar com a educação, né? Educar hoje para não punir amanhã, né? Mas brigar aí por leis realmente mais severas e inclusão de outros tipos de animais, né? Animais de boi, vaca, cavalos, aves, né? Animais silvestres, para que eles sejam inseridos aí nessa lei também. É uma das brigas que a gente tem aí pela frente. Porque acaba que eu acho que no caso da lei sanção em si, se criou uma visão mais para cão e gato, por ser o pet mais comum, né? E se esqueceu do resto. Porque aqui em Brasília, apesar de estar proibido o uso de carroça, você ainda tem muito carroceiro. Sim. E são animais que acabam sendo submetidos a escalas de trabalho bem forçada. O problema que o deputado Fred Costa colocou quando ele apresentou esse projeto de lei foi retirar os animais de grande porte, os animais de produção, porque não passaria na bancada ruralista. Infelizmente, a bancada ruralista ainda é muito forte aí, né, na Câmara dos Deputados. Então, se colocasse esses animais, com certeza não passaria. Então, ele colocou os que eram possíveis, né, tanto que passou pelo Senado, foi aprovado e sancionado pelo presidente. E agora a briga é para colocar os outros. Vai ser uma briga muito grande, porque a bancada ruralista ainda é muito grande aí. Vai ser uma briga feia. Vai ser uma briga feia, exatamente. Então, ele colocou o que era possível, o que passaria mais facilmente, né? E agora vai ser uma luta grande, né? A gente sabe que não vai ser fácil, que não é fácil, mas eu ainda acredito que a evolução aí das pessoas ainda vai contribuir para que no fim dê certo. Puxando um pouco esse gancho da questão desses animais de produção,
O pessoal separou uma notícia aqui, só para a gente comentar. Uhum. Homem tem justa causa mantida por maus tratos a animais em frigorífico. Entre os atos, o trabalhador testou faca com animal ainda vivo. Meu Foi no Deus. TRT 23. Meu Deus do Concluiu céu. que o funcionário desrespeitou normas de bem-estar. Né? Como é que, assim, você como médica veterinária, como é que vê, nesses casos, quem trabalha com animal? Cara, um trem desse nem gente na minha opinião. Porque, pô, cara, como é que você testa uma Né? faca? É impressionante, assim, né? Já é uma coisa muito difícil. Eu acredito que ninguém trabalha por prazer no frigorífico, vendo animais sendo mortos ali o tempo todo, né? Eu acho que quando eu me formei, era uma coisa que eu tinha certeza que eu nunca ia querer trabalhar, era com isso, né? Então não é uma coisa, mas dentro do que precisa ser feito ali dentro de um frigorífico, existe uma ética, né? E nessa ética se enquadra o bem-estar animal, né? Ele não pode passar estresse antes de morrer, enfim, tem toda uma série de situações Sim. que precisam ser obedecidas, né? E aí ter uma pessoa dessa que é capaz de testar a faca é totalmente inadmissível e não dá para É pensar surreal uma uma pessoa situação que seja dessa. capaz de fazer isso, né? Eu não imagino uma pessoa que trabalhe com prazer fazendo isso. É complicado, cara, porque, sei lá, tem que estar meio pancada das ideias pra fazer um negócio desse, porque é o. Ele não vai. E ainda bem que foi denunciado, né? Pelo jeito foi Sim, denunciado. sim, né? E aí, por isso é que eu digo que tem que se rever essa questão para esses animais de produção, que apesar de você ter toda uma norma, toda uma regra para esses abatedouros e tudo, você tem também algumas Sim. cidades que você tem abatedouros que são completamente fora de qualquer regra e norma. Exatamente. Principalmente porque a gente está no Brasil, e no Brasil tudo é aceito, né? Então, assim, existem os frigoríficos sérios, onde realmente a gente acredita que é implementado realmente essa ética dentro do frigorífico, mas quantos frigoríficos fundo de quintal existem, né? E que acontecem as maiores atrocidades, eu imagino, né? E aí pro sertão aí do Brasil, o que não deve acontecer aí com esses animais, né? Porque e fica complicado, porque a própria fiscalização também não, não vê a questão do abate do começo ao fim. Né? A maioria das vezes você fiscaliza a Exatamente. carne quando ela sai. Sim. Né? O Serviço de Inspeção Federal vai lá, beleza, tá tudo certinho, tudo direitinho, mas não Não preocupa com acompanha o processo, o né? processo em si todo, né? Sim. Esse processo que me preocupa. Porque depois que o animal está morto, né, infelizmente, não tem muito o que fazer. Mas a partir do momento que o animal chega ao frigorífico, né, o animal sente. A gente que já teve a oportunidade de acompanhar abate, a gente vê o quanto eles sentem, né, antes de morrer. O quanto eles já entendem ali que, que, que alguma coisa não tá legal para eles. E mesmo dentro de tudo isso, a gente saber que precisa passar por isso e ter pessoas que não têm o mínimo de respeito com a vida, né, com empatia com aquele animal, é muito triste. É muito Uhum. triste imaginar uma coisa dessas. E é, aqui em Brasília a gente tem um pouco eu não vou dizer uma briga que vai ficar feio, mas uma certa discordância com a questão do jeito que são os centros de controle de zoonose, Uhum. né? Porque pelo menos aqui em Brasília já passou por uma reformulação, ele ficou até deu uma melhorada boa, mas ainda Uhum. era um canto que você captura animal,
deixa lá e depois dá um destino que eles bem desejarem. O papel aceita tudo, né? Né? Eles já melhoraram bastante aqui. Inclusive, a gente tem um ONG, acho que chama Amigos da Zoonose, que vão lá, cuidam desses animais para poder doar e tudo. Eu acho que também é algo que precisa ser repensado. Sim. Eu acho que o CCZ, na verdade, não deveria nem mais ser chamado de zoonose, né? Centro de Controle de Zoonoses, porque hoje é um abrigo, né? É um abrigo de bem-estar animal. O controle de zoonoses é outra, né? Eu acho que tem que dividir bem essa questão da zoonose e do bem-estar animal, de animais resgatados que vão estar ali para serem cuidados e depois doados, né? Teria que ser uma outra ótica aí dentro do poder público, né? Uhum. E o CCZ ser usado a que veio mesmo, para controle de zoonoses, né? Então, é muito triste, é uma vida... A vida de abrigo é muito triste, né? A gente que conhece o que é um abrigo de animais com mais de 100, 150 animais, é triste demais, né? Então, tem que ser um local de passagem realmente, né? Tem que ter campanhas de incentivo à adoção a esses animais, né? Amplamente divulgada aí nas cidades, para que o CCZ seja visto um pouco melhor, porque por mais que seja obrigação do poder público, não tem lugar para todos os animais, né? Nem que a gente queira resgatar, nem que a prefeitura queira resgatar todos os animais, não existe lar para todos, não existe lugar para todos. Então, é fazer a política pública realmente, né? É conscientizar as pessoas de não abandonar, conscientizar as pessoas de castração, conscientizar as pessoas de que você não é obrigado a ter nenhum animal, a partir do momento que você tem, você é obrigado a cuidar, né? Uhum. E se a pessoa, nesse meio tempo aí, andar errado, existe a lei que vai punir, né? Tanto leis municipais para punir de forma mexer no bolso mesmo, né? Multas para quem realmente maltrata e na parte criminal realmente leis efetivas que realmente punam essas pessoas que realizam esses maus tratos. É porque, se eu não me falho, o Rio de Janeiro começou a tornar obrigatória a microchipagem. Sim, Isso também facilita bastante para você encontrar aquele que abandonou. com certeza. Para poder fazer a lei ser cumprida, né? Porque você tem ele é microchipado, aquele microchip está relacionado a um nome de tutor, então ele vai ser responsabilizado. Não só pelo abandono, mas, por exemplo, o cachorro solto mordeu alguém, ou mordeu um outro animal, ou atacou alguém, você tem como responsabilizar, Sim, né? é exatamente isso. Engloba muita coisa, né? A microchipagem, quando você né, dá nome aos bois, né? Que quando a gente... Olha, você é responsável, você é o tutor, e tudo que acontecer com esse animal, ou o que esse animal fizer, a responsabilidade é sua. Eu acho que... E realmente ser efetivo, olha, pegou na rua, você vai levar multa, e a pessoa realmente levar e vincular o CPF dela nessa multa e para dívida ativa e tudo mais, aí as pessoas vão começar a sentir realmente o peso da responsabilidade. Hoje mesmo, se a gente se falasse assim, ó, o cinto de segurança não é mais obrigatório, a gente não vai mais multar quem não usa cinto de segurança. Por mais que hoje é automático a gente entrar no carro e colocar o cinto, pensa não multar, o que vira? Vira o oba-oba, né? Ninguém mais quer É, usar, né? Não vai ser mais punido. Então, eu acho que infelizmente o brasileiro só aprende quando mexe no bolso.
É porque o brasileiro tem muita mania de dizer que a lei não pegou, É, exatamente. né? Não é o fato de ser lei, é só porque não pegou. Como se fosse assim, ela tá ali porque ela tá ali, Aham. né? A lei não pegou, não pegou porque não tem quem fiscalize, porque não É, tem quem coloque para frente, né? e aí realmente aumentando essa fiscalização, você começa a ter, como diz outro, a pessoa realmente só vai se conscientizar a hora que doer no bolso ou doer de alguma outra forma. Exatamente. Ou ela vai presa ou ela paga pelo mal que fez. E aí sim, aí vai começar, a gente vai começar a ver efetivamente a coisa acontecer, né? Enquanto ficar só em palavras, infelizmente, nada acontece. Enquanto a pessoa não sentir o peso da responsabilidade que é ter um animal, infelizmente, a gente vai estar enxugando gelo, vai continuar enxugando gelo. E como é que você acha que deve, daqui para frente, começar a modificar isso? Porque a gente precisa realmente trabalhar com educação, Sim, né? Educar, ensinar o que é realmente maus tratos, para as pessoas entender que não é... Às vezes o fato, como a gente já citou aqui, às vezes o fato de você não levar aquele animal doente ao veterinário, você às vezes achar que ele pode comer qualquer coisa, que são coisas que para alguns é besteira. Mas isso tudo caracteriza maus tratos. exatamente. A negligência não é comum. A gente chega num local, mas o animal está sem comida, sem água, aí você vai falar para a pessoa, olha, você está cometendo maus tratos. Mas eu não bato nele, eu não bato nele, eu não cometo maus tratos. Ou o animal tem comida, tem água, e a pessoa bate no animal. Aí a pessoa fala, não, ele tem comida, tem água, tem tudo aí, por que eu estou cometendo maus tratos? Né? Então, às vezes, a pessoa não consegue enxergar que uma coisa complementa a outra, né? Você dar comida não vai te eximir de nenhuma culpa por ter batido, por agredir, enfim, né? Então, eu acho que, assim, para começar, realmente a educação é de médio a longo prazo, não é uma solução imediata, né? Que a gente vai começar a educar hoje, amanhã vai estar melhor. É uma plantinha que você tem que plantar e regar todos os dias, né? E eu acho que isso dentro das escolas ter aí uma semana voltada para o meio ambiente e nisso incluso a proteção animal. Eu acho que a gente vai começar a conseguir pulverizar para dentro das casas a importância de se cuidar do meio ambiente, se cuidar dos animais, né? A criança vai chegar em casa e vai falar, pai, não pode deixar o animal ali preso, isso daí é maus tratos, né? Então você começa a pulverizar para dentro das casas as informações. Então, porque se você não fizer isso, se você não educar que a pessoa tem que castrar, ela nunca vai castrar, né? Então, tem protetores que falam, não, a castração é a primeira coisa e a gente não adianta você castrar, 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 que se aquele tutor achar que não vai castrar, ele não vai castrar e pronto, e ninguém vai chegar até esse animal. Uhum. Né? Então, é a conscientização mesmo, a conscientização e a educação não só dentro da causa animal, é a causa que eu trabalho, que eu vivo, né? É, que eu posso falar com mais propriedade, mas todas as causas, né? O racismo, LGBT, enfim, todas as causas que hoje as pessoas lutam tanto, sem a educação, nós não vamos chegar nunca a lugar nenhum. Infelizmente, a realidade é essa. E fora que esses animais, geralmente esses que são vítimas de maus tratos, até para você doar é um pouco mais complicado, porque ele vem cheio de traumas e você conseguir ressociabilizar esse animal é complicado. E fazer com que as pessoas entendam isso é muito pior. Né? As pessoas acham que você entrega um animal pronto para ela, que você não vai precisar educar, que você não vai precisar fazer nada.
né? Então as pessoas têm que entender que é um ser vivo. Às vezes a pessoa, fez xixi no lugar errado e não sei o quê. Poxa, o animal se coloca no lugar do animal. Você chega num lugar onde você não conhece nada, onde você não sabe nada, e aí você vem vontade de fazer xixi, de fazer cocô, e você não Vai sabe fazer. onde é que vai fazer. Né? Se ninguém te fala assim, ó, o banheiro é ali, você não sabe onde é. Então, as pessoas têm que entender que quando você adota, que você adquire um animal, você tem que sim educar. É a mesma coisa de você ter um filho. Você tem que educar seu filho, senão você vai ter um filho super mal educado. O animal é um ser vivo e que precisa de educação também. É, e, é, é, e é complicado porque, principalmente, ainda se tem muita mentalidade de dar de presente para criança ou algo Exato, assim, um cachorrinho, um gato, né? E não pensa exatamente. nesse depois. Aí fala, mas a criança de 6, 7 anos, ele que não está cuidando, como se a responsabilidade fosse da criança, né? Os pais têm que entender que, por mais que seja uma vontade do filho, a responsabilidade acaba caindo sobre eles mesmo, né? Não, É, não queira cobrar uma responsabilidade de uma criança de 7, 8 anos, né? o que eu costumo dizer muito para os meus clientes lá do consultório é que nesses casos serve para você mostrar para a criança que ela precisa ter responsabilidade. Não quer dizer que a responsabilidade é daquela criança, mas que já começa a Exatamente. ensinar ela a ter responsabilidade. Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que o animal agrega muito nessa questão para as crianças. Eu acho que é muito válido, né? Mas não é somente as crianças que têm a responsabilidade, né? Tem que ser sempre com a supervisão dos pais. Sim, sim, porque a criança ensina, para ela é mais um brinquedo. Exatamente. Que a hora que ela enjoar, ela deixa ali no canto e pronto. E aí cabe aos pais falar, não, você não quis, é uma vida, nós vamos ter que cuidar dela até o fim agora. E como é que você vê que vai estar a causa animal daqui a alguns anos? Porque a gente vê realmente um crescimento e uma evolução. Pelo menos eu vejo uns 2 anos para cá, mudou muito a mentalidade. Sim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a gente tem tido ganhos importantes na causa animal, né? Antigamente falavam, animal não vota, né? A gente vê que, por exemplo, o próprio delegado Bruno, ele foi eleito pela causa, ele foi o sexto parlamentar mais votado do país, com a única causa que ele defende, que é a causa animal. Né, para a gente entender a quantidade de pessoas que hoje são simpatizantes da causa, que são adeptas da causa, e que tá aí o exemplo do Joca mesmo, né? A quantidade de pessoas, graças a essas pessoas, a história do Joca chegou em locais que a gente nem imagina, né? Claro as redes sociais têm um fator fundamental nisso, né? E eu acho que as redes sociais estão fazendo a causa animal realmente ganhar local de destaque e que as pessoas, quem não gostar, vai ter que aprender a respeitar. Eu acho que a gente vai chegar e está chegando nesse ponto realmente de que gostar é uma opção, agora respeitar é uma obrigação. O pessoal separou aqui, são perguntas e respostas rápidas, Certo, só para a gente descontrair um pouco. Qual que é o seu animal certo. favorito? Desculpa, eu não Qual que é o seu entendi. animal favorito? Cachorro, Qual animal você seria? um gato, Quais são os maiores desafios da proteção animal? o ser humano, Um sonho.
não ver mais animais na rua. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? A independência do gato. Um filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? A Marley e eu, né? Tem algum animal que você tem medo? Não. O que você gosta de fazer durante o tempo livre? Ficar com os meus animais. Dar atenção a eles. E qual que é a melhor parte de estar atuando na proteção animal e na equipe do Cadeia para Maus Tratos? A melhor parte é ver a lei sendo aplicada. O pessoal separou aqui também a questão de dica. Qual dica que você daria para quem quer ajudar mais na proteção animal? É uma coisa que, né, as pessoas acham que precisa ter muito dinheiro e, enfim. Mas o fato de você compartilhar, às vezes, uma notícia, o fato de você doar 1 litro de desinfetante, 1 litro de cândida, né, tudo isso, se cada um fizesse um pouquinho, no fim, eu tenho certeza que a causa animal seria muito mais ajudada do que é hoje. E como médica veterinária, qual dica você daria para os veterinários em questão de ajuda, nesses casos de maus tratos? Não se omita. Denuncie. A gente pode denunciar e deve denunciar. Né? E é extremamente importante nesse caso, porque geralmente a gente é que vai conseguir visualizar melhor do que qualquer outro. Exatamente. Só outro médico veterinário pode contradizer o que um médico veterinário falou. Se não tiver, o que vai ficar valendo é a nossa palavra. Queria agradecer, né? Eu espero que a gente tenha trazido aí bastante informação, que a causa animal continue cada vez crescendo mais e que esteja cada vez mais gente engajada e disposta a dispor do seu tempo, porque é complicado você dispor do seu tempo para isso. Exatamente, em benefício de outro, né? Redes sociais. O tempo é muito valioso, né? E às vezes a pessoa não quer colocar o seu tempo em favor do próximo, né? E é tão importante isso. E redes sociais, para quem quiser entrar em contato? @doutora_Daniela Souza. Tá. Obrigado. Realmente, Imagina, eu espero a você pelo convite, muito bom. Que a gente traga cada vez mais consciência da necessidade que se tem dessa preocupação com maus tratos, não só porque a própria conformação familiar mudou bastante, mas que a gente tem que entender que esses animais também precisam de apoio, de ajuda, e que muitas vezes, como eu comentei aqui, às vezes a pessoa não vê aquilo como maus tratos, né? E trazer essa consciência cada vez mais é muito importante. Exatamente. Eu acho que a valorização do animal, nossa valorização como profissional, como médico veterinário, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. Quando a gente briga pelo direito dos animais, a gente tá inserindo muita coisa aí, né? Nós como profissionais, eles como seres sencientes, eu acho que a gente só tem a ganhar. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil, internet, marketing, a galera tem a sala com o Chroma Key, que dá para se preparar curso, dá para preparar videoaula, tem esse estúdio de podcast, tem uma equipe de produção espetacular, né, Ianca? E dizer que é isso. E até semana que vem.